Amém? Abre a tua Bíblia comigo então, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 43. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Todos acharam, amém? Amém. Mesmo que tu achar chato que eu fico falando, amém? Eu vou continuar fazendo, tá? Porque não é um monólogo, eu não estou aqui fazendo algo só para você. Nós estamos aprendendo a palavra. Então, eu não faço nada sozinho, preciso de resposta para saber se vocês estão aqui, ou estão em casa, ou viajando, ou já estão na praia, sei lá. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, diz assim: No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia, e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver então. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento nenhum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe te chamar, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Eu gosto dessa passagem aqui, e daqui a pouco tu vai pensar: o que isso aí tem a ver com o título do culto? Estava esperando falar de Nicodemos, né? Porque toda vez que a gente fala de nascer de novo, e será que você nasceu de novo? Toda vez a nossa cabeça vai ir lá para o Evangelho de João, capítulo 3, e a história de Nicodemos. E a minha cabeça também, quando eu pensei nisso, e Deus falou comigo sobre isso, foi para lá. Mas daí eu... Obrigado, Micael. Aí, Mateus, cadê o Mateus? Tem outro cara dando água aí, ó. Obrigado, Micael. Aí, Deus falou comigo nessa palavra, porque, e a pergunta do título do texto aí do post que a gente lançou, não sei se você viu, mas era: você nasceu de novo? Será mesmo? E por que essa pergunta? Porque essa semana a gente estava trocando uma ideia sobre os jovens, e a gente pensou em várias coisas, e várias ideias surgiram, e muita coisa a gente tem ideia, mas depois a gente vê que a gente não tem condições de fazer, e a gente se empolga na hora, e daí daqui a pouco alguém coloca os pés da gente no chão, e vê que a nossa realidade é outra. E aí a gente chegou em casa, e aí a Yúlica, minha esposa, que é uma mulher de Deus, olhou para mim e falou bem assim: Bah, não sei se foi minha cabeça ou se foi Deus que falou comigo. Eu estava pensando, né? Será que todas essas estratégias, tudo isso que a gente pensa, será que realmente é porque a gente está disposto? Não foi bem com essas palavras, tá? Antes que ela me corrija, porque as mulheres são assim: mesmo que não muda a história, se tu dizer 8 e foi 7, a mulher vai te interromper e vai dizer assim: foi 7, não foi 8, não muda a história, mas vai te interromper. Então, não foi bem, eu estou parafraseando o que ela me disse. Então ela disse para mim: será que realmente o nosso coração está nessas pessoas? Ou será que o nosso pensamento está em inflar o ambiente, em encher de pessoas, em ver os nossos méritos para no final do ano chegar e dizer assim: viu, deu resultado o que a gente fez? E a minha pergunta para mim naquele momento foi: será que eu nasci de novo? Será que realmente eu nasci de novo? Será que você realmente nasceu de novo? Será que realmente, de verdade, a gente só não mudou de clube?
Ou será que a gente fez, e aí vou ter que falar de Nicodemos, o que Jesus falou para Nicodemos? W.A. Tozer, ele disse assim, que um homem na terra só pode ser feliz se ele tiver nascido 2 vezes. E a minha pergunta para mim e para você é, será que nós já nascemos essa segunda vez? Sabe, porque pega essa história aqui. Natanael, ao ver Jesus, ao ouvir a palavra de Jesus, ele vai falar para Filipe. E Filipe, quando ouve falar da onde Jesus era, ele já pensa assim, para. É tipo assim, ó Bael, vem alguma coisa lá boa de Santo Afonso lá? Vem alguma coisa boa lá da Aurora, lá de Campo Bom? Vem alguma coisa boa de Canudão? Ou teus parentes, será mesmo que o mentiroso mudou? Será que fofoqueiro se transformou mesmo? Porque o que Filipe viu, a primeira coisa? Ele pensou na cidade de Nazaré. Eu fui dar uma pesquisada, Nazaré tinha mais ou menos 1 hectare de terra. Tinha mais ou menos 1 quilômetro quadrado. Tinha mais ou menos entre 300 e 600 pessoas. E por que eles diziam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque eles casavam, entre os judeus, para que tivesse uma linhagem pura. Mas lá, onde Jesus nasceu, Nazaré, lá eles se misturavam, o povo gentil. Então a primeira coisa que Filipe pensou, tá louco? Pode vir alguma coisa de um povo desse, tudo misturado? Pode mesmo um cachorro vira-lata ser amigão, que nem um cachorro, ou pode um cachorro vira-lata ser adestrado, se não é de raça? A raça pura. Sabe os nossos conceitos de, será? Foi exatamente o que aconteceu na cabeça de Filipe. E aí Natanael faz um comentário, dizendo para ele assim, ele é aquele das profecias, as profecias de Moisés. E aí então ele tem com ele, e Jesus traz uma revelação, de que viu ele debaixo da árvore, e aquilo impacta a vida dele, e aquilo traz um encontro de transformação para ele, porque naquele momento que Jesus revela que ele estava debaixo da árvore, que viu ele embaixo da árvore, é como se ele tivesse nascido de novo, uma chave virou na cabeça dele, os conceitos dele se quebraram, e aí ele foi o cara que diz pro amigo que tem mau hálito, sabe? Que o cara, ninguém fala que tem mau hálito. Daí se teu amigo fala, tu fica bravo. Mas tá todo mundo sentindo e vendo e ninguém te fala. Mas tá falando pelas costas. E aí o cara que é teu amigo vai lá e te fala, ele é teu amigo de verdade. Cara, ele foi um amigo de verdade, porque através dele teve a transformação. E por que eu estou falando essa história? Porque será que a gente não se enche de conceitos, ou de padrões, ou de fórmulas mágicas, mas isso fica só aqui dentro, ou melhor, só uma polida no exterior, só uma passada de verniz por fora, porque o que importa é o que os outros estão vendo. É para se achegar e poder anunciar o Evangelho a Natanael, Jesus tivesse que ir lá e trocar a nacionalidade dele. E aí para Natanael, Jesus tinha sim nascido, sei lá, na cidade que para ele fosse o padrão da época. Só que seria só uma polida externa. Porque o que mostra quem Jesus é a experiência que Natanael tem com ele,
o que mostra de verdade o teu novo nascimento e o encontro, é o dia do teu encontro com Cristo, e agora a tua caminhada de frutos, de diferença, e principalmente aqueles que a igreja não vê, aqueles que os que estão no teu convívio diário veem e podem dizer, realmente ele nasceu de novo, porque ele foi transformado. E o grande lance que eu vejo aqui é que nós nos preocupamos nessa alteração de vida, quando nos achegamos a Cristo, de mudar os nossos ambientes, porque, para pensar comigo, existem vários clubes, vamos chamar assim, tem clube de moto, tem clube de gente que gosta de carro antigo, de carro rebaixado, tem de tudo que é coisa, tem de vários tipos de luta, de tudo. Hoje tem tudo que é tipo de gente que se encontra, que se reúne, que vê características, e elas andam junto, e elas começam a andar juntos, e com o passar do tempo, sem se perceber, elas começam a se vestir muito parecido, elas começam a ter gostos parecidos, começam a frequentar os mesmos ambientes. E a minha pergunta é: será que quando nos achegamos a Cristo, nós não só trocamos a nossa roupa e começamos a nos vestir mais decentemente, e começamos a mudar o nosso palavreado, mudar algumas coisas, mas só aqui, aonde os outros veem? Será que eu só não me seguro para ter algumas atitudes aqui nesse ambiente, mas quando eu estou lá em casa, quando eu estou com os meus parentes, não parece que eu nasci de novo para Jesus, mas parece que o diabo montou nas minhas costas, porque o cara continua o irado, continua o mentiroso? Será que de verdade a gente nasceu de novo lá fora? Será que de verdade lá fora a gente resplandece esse Cristo? Sabe? E quando a Yúlica falou aquilo para mim, assim, eu já tinha pensado alguma coisa para pregar hoje, só que Deus começou a falar comigo sobre se eu tinha nascido de novo. E eu lembrei esses dias de uma situação que aconteceu lá na casa da minha mãe, que a gente estava almoçando lá, e aí o meu pai falou assim para mim, esse aí é o mesmo que prega lá em sexta? Pá. Eu disse, pegou pesado, hein, pai? Ele começou a rir. Não tinha sido assim, nossa, para ser tão pesado. Mas quando a Yúlica falou aquilo assim, eu fiquei pensando, será que eu nasci de novo com meus pais? Ou será que eu nasci de novo só lá na sexta-feira, só no ambiente da igreja? Só quando as minhas dificuldades aparecem, eu lembro que eu nasci de novo? Ou será que o meu novo nascimento é de verdade ser uma outra pessoa, dessa que é totalmente diferente daquele que morreu? E aí, quando a gente começa a entrar nesse ritmo de algumas pregações, a gente é tentado a tentar sempre trazer algo diferente, a tentar impressionar com alguma descoberta e catar muita coisa. Só que Deus falou comigo, enquanto eu pensava nisso, e no outro dia eu fui pesquisar, e eu vi algo que um neurocientista falou. Ele falou que o nosso cérebro, a nossa mente, nós podemos imaginar como um terreno de um gramado muito bonito, onde ninguém costuma pisar e é bem cuidado, cortado, regado todos os dias. Ele disse, se você ir lá e pisar naquela grama, a grama vai amassar, e vai ficar amassada, mas dentro de 1 hora e pouca, a grama começa a voltar para o lugar. Agora, se você ir lá amanhã, e pisar de novo, e depois da manhã de novo, e de novo, e de novo, vai começar a matar a grama naquele lugar, e vai começar a abrir um caminho naquele lugar.
E o nosso cérebro é exatamente desse jeito, para que certas verdades se estabeleçam na nossa mente. E a Bíblia diz que Cristo é a verdade. Nós precisamos bater, repetir. Porque, vê se eu estou falando bobagem. Você lembra, se eu te chamar aqui, para dizer só o texto que eu li sexta-feira passada, sem olhar no YouTube aí agora. Fica tranquilo, não estou te julgando. Mas provavelmente ninguém lembra. Se lembrar, vai ser 2 ou 3. E se só em sexta-feira você vem no culto e tem contato com a Bíblia, você acha o que vai acontecer se o seu cérebro é esse gramado? Tem a semana inteira para a grama se levantar. E na sexta-feira a gente dá uma pisadinha nela, sábado de manhã ela já está de pé de novo. Nunca vai criar um caminho. E isso, a verdade nunca vai se estabelecer. E portanto um novo nascimento de mudança de atitude lá fora nunca vai ser gerado em nós. E é por isso que toda sexta-feira quase a gente fala, você precisa ter uma vida devocional com Cristo. Você precisa ler a palavra todos os dias. Você precisa orar todos os dias. Você precisa pisar nesse gramado e estragar a grama no trilho que você faz todos os dias. Porque isso é um novo nascimento. E isso faz com que algumas coisas fiquem no passado. E aí eu vou ter que ir lá para o texto de Nicodemos de novo, de João 3, para te explicar por que ele não deixou. Porque ele tinha uma reputação. E de repente, para você não vai ser uma reputação, mas para ter esse novo nascimento e ter essa vida diária, é decidir trabalhar um pouco menos, é decidir acordar mais cedo, é decidir abrir mão de algumas séries e dormir mais cedo, é abrir mão de algumas coisas que você gosta, para começar hábitos que no começo vão ser muito dificultosos, como por exemplo, leitura. Mas, beleza, mas por quê? Cara, porque nós somos a salvação para este mundo. O mundo espera que os filhos, Romanos 8 nós cantamos, e um pouquinho antes do que cantamos, que é a partir do versículo 31 do capítulo 8, no versículo 17, a Bíblia diz, e eu já falei isso aqui várias vezes, que toda a criação geme, esperando esse novo nascimento, essa transformação de nós, como filhos de Deus. O mundo e a criação está desesperada, para que nós sejamos relevantes para essa sociedade. E aí fica fácil de entender, através disso, que esse neurocientista, para mim me clareou muito. Provavelmente você já conheceu alguém que esteve em alguma situação, e eu vou dar uma situação aqui, que para mim, me lembrei na hora, de por exemplo, um casal em que a mulher apanha, em que o marido bate nela, e você conversa com o casal, e você conversa com a esposa, e você diz que ela tem o direito de não passar por aquilo, e daqui a pouco ela se separa, e aí você pensa, coitada, né, se livrou, graças a Deus, era capaz de um momento, o cara ainda matar ela, e aí dentro de pouco tempo ela está com outra pessoa, e quando vê ela está apanhando de novo, e aí a gente pensa, meu Deus do céu, mas saiu de um e foi para outro, sabe por quê? Porque nós temos grande dificuldade, isso a ciência diz, de sair daquilo que já estamos acostumados ou acomodados a viver, ambientes que já estamos acostumados a manipular, a saber se portar. E é por isso que é tão difícil nascer de novo, porque nascer de novo é sair dessa comodidade que vai trazer
mudança não só para o nosso interior, porque Jesus disse que era preciso para Nicodemos nascer da água e do Espírito, e o Espírito vai trazer consequências para a carne, e essas consequências é a morte da carne, e a maior dificuldade para que haja um novo nascimento é a mortificação da carne, porque a carne é acostumada com esse ambiente, que já foi traçado o caminho no nosso cérebro, pela forma que fomos criados, pelo ambiente que viemos. Eu quero ler mais um texto com vocês, Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vocês estão aqui, amém? Amém, glória a Deus. Obrigado pelo amém. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso era o nosso velho homem. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Olha só, quando o Evangelho começou, depois de Jesus ter sido crucificado, ter ressuscitado, ter andado aqueles 40 dias mais ou menos com os discípulos, ter sido assunto aos céus, então a igreja começa, e a história conta que nos primeiros anos de igreja por essa terra, depois de Cristo, existiam mais ou menos 25 mil cristãos pela terra, e no ano 300 depois de Cristo, mais ou menos 200 anos depois, acredita-se que já existia 25 milhões de cristãos, em um tempo que não havia internet, em um tempo que não havia YouTube, TikTok, Instagram, não havia nada disso. 25 mil, 200 anos, 25 milhões, como isso? Sabe por quê? Porque ao contrário dos nossos dias, não precisava ter uma carapuça de crente. O que eu estou falando? Não era como só pegar o Instagram, gravar um history e ler um texto, ou então no Facebook, tirar uma foto assim, fazendo pose e colocar um versículo embaixo. Nosso evangelismo é tipo isso. Na época não tinha isso, não tinha o verniz externo. O que eles precisavam? Ser igreja. Onde eles andavam, eles eram igreja. Eles auxiliavam a viúva, o órfão, eles se preocupavam uns com os outros, eles repartiam a comida. Deixa eu te perguntar, ano passado, quantas vezes tu repartiu alguma coisa tua com alguém? Ano passado, teve alguma vez que tu tirou uma parte do teu salário e deu para alguém? Ano passado, teve algum dia que tu pagou a conta de luz para alguém, que tu fez um rancho para alguém, que tu deu um lanche para alguém? Teve algum dia que tu levou alguém para almoçar na tua casa? Teve algum dia que tu deu carona para alguém? Teve algum dia que tu te importou com alguém que não estava no culto? Teve algum dia que tu lembrou nas tuas orações de orar pelo problema de alguém? Teve algum dia que você esqueceu de si e jejuou por alguém? Teve algum dia que você morreu, que eu morri para mim mesmo e pensamos nos outros? A igreja cresceu de uma forma estrondosa em 200 anos, porque eles eram igreja de verdade, a ponto de sim, o mandamento real e vivo entre nós, que vai ser o mandamento eterno. Eles amavam a Deus acima de todas as coisas, e amavam o próximo como eles se amavam, ao ponto de entregar as suas próprias vidas pelos seus irmãos.
Será que hoje eu seria capaz de morrer pelo Madjer? Será que você seria capaz de morrer por mim, Felipe? Será que nós seríamos capazes de morrer uns pelos outros? E aí a minha pergunta é, então, será que a gente nasceu de novo? Porque se a gente nasceu de novo, nós deveríamos estar prontos para morrer uns pelos outros. Nós deveríamos estar prontos e despreocupados a entregar o nosso melhor para um desconhecido, sabendo que Deus é quem cuida de nós. Porque se você for continuar discorrendo Efésios 2, você vai ver que Deus nos chamou para sermos uma família para o Pai. E uma família, ela divide as coisas entre ela senta na mesa aos domingos para comer junto, ela divide o valor do almoço, ela tira dinheiro da onde não tem, faz até empréstimo se alguém estiver passando dificuldade. E a minha pergunta é, será que nascemos de novo ao ponto de nos considerarmos irmãos, de fazermos isso uns pelos outros, entendendo que somos essa família? Olha só, há uns um mês atrás por aí, eu notei que o Igor não estava vindo mais. O Bruno não estava vindo nos cultos. Eu notei a falta dele, mandei mensagem para ele. O Bruno lá de Voti. E aí, ele não me respondeu, eu mandei mais algumas, não me respondeu. E eu pensei, bom, deve estar congregando lá, está tudo certo, não quis me responder. Hoje ele me respondeu. E ele está passando por uma grande dificuldade. Ele está enfrentando uma doença. E ele não respondeu porque ele não estava nem mexendo no celular, porque ele estava hospitalizado. E eu descobri isso agora, vindo para cá. E aí Deus falou comigo. E agora, o que tu faz com essa notícia? Tu só ora por ele e diz, vou orar por ti, fica em paz, enfrenta aí tua luta, eu tenho as minhas. Ou eu me coloco à disposição como um irmão de verdade, como eu faria pelo Ramon, e digo, ô Bruno, o que tu está precisando, cara? Está faltando alguma coisa? Mas a grande pergunta é, e se ele diz, está faltando, Raul? E está faltando bastante. E aí? O que a gente faz? Quando a gente ouve a notícia? Quando a notícia não é como a gente espera? A gente está pronto para abrir mão por um praticamente desconhecido? Alguém que não frequenta a minha casa, alguém que não senta na mesa comigo, mas que eu disse que aceitei o mesmo Cristo que Ele, portanto, chamo Deus de Pai como Ele chama, e se nós chamamos o mesmo Deus de Pai, nós dizemos que somos irmãos, mas as nossas atitudes são de uma família, de filhos do mesmo Pai, ou a gente não está nem aí para aqueles que chamamos de irmão, e somos meros hipócritas, e por isso que não temos impactado o mundo lá fora. Porque presta atenção, gente, presta atenção, olha para mim aqui por favor. Nos últimos tempos, você acha que nós impactamos o mundo aí fora? Você acha? Estou fazendo uma pergunta. Você acha? Eu acho que sim. Alguém acha que sim também? Sim. Eu acho que sim, mas só de coisa ruim. Dá para tirar algumas coisas? Dá. Não dá para generalizar. Mas olha os últimos acontecimentos. Nós nos envolvemos tanto na política, como na época eles ficaram perdidos, que nós achamos normal depredar patrimônio público, e achamos que temos razão. A igreja foi para uma linha tão tênue,
que ela se perdeu do real propósito para o qual nós estamos aqui na terra, sermos uma família de peregrinos que pregam o Evangelho, e o Evangelho é mudança de vida, e o Evangelho é nascer de novo, e o Evangelho é tirar a cabeça das coisas dessa terra, porque não é um presidente que pode afetar a nossa fé, não é um partido político, não é uma doença, não é nada, porque nós já não somos daqui, porque nascemos de novo e pertencemos a uma família que não está neste lugar. Amém, gente? Amém mesmo? Porque é isso que o mundo espera ver lá fora, uma igreja que seja de verdade igreja, que doe-se pelo outro, que se importe com o outro, porque tu sabe o que às vezes, aí tu pode dizer para mim assim, Barro, tu não sabe nem as minhas condições financeiras, eu mal tenho para mim. Tu sabe o que a maioria das pessoas precisam hoje? Ouvidos. A maioria das pessoas só precisam de 5 minutos que tu dê ouvidos a ela, porque as pessoas estão desesperadas para lá e para cá, correndo contra o tempo, e acabam se perdendo, nem sabendo por que estão correndo, e estão desesperadas, correndo, e não se dá mais atenção para ninguém, não se ouve o outro. Você sabia que o ano passado, os vídeos de TikTok, o TikTok teve vamos dizer, as contas, o acesso, não sei a palavra usar para isso, mas tipo 2 vezes maior que o YouTube, porque as pessoas se acostumaram a ter muita informação em pouco tempo. E sabe o que a neurociência falou sobre isso? Que isso está dando uma pane no nosso cérebro. Sabe por quê? Porque você olha um vídeo de 30 segundos de uma criança lá na África, comendo arroz no chão com areia ou passando fome, ou aquela foto marcante do bebezinho e o urubu lá esperando. Só que você rola o feed, o próximo vídeo é uma piada, é alguém se arriando. Os sentimentos é assim, ó, é tristeza, alegria, é tristeza, é medo, e 30 segundos, e aquelas informações, e isso começa a dar uma pane no cérebro. E aqui já não é nem Bíblia, é neurociência falando. E sabe o que isso causa nas pessoas? Frieza. E agora eu venho para a Bíblia diz que nos últimos tempos, os homens seriam amantes de si mesmos, estariam frios, totalmente envolvidos com as suas próprias paixões, totalmente envolvido com o seu próprio eu, totalmente envolvido com o seu próprio palco de velho homem. E eu não estou dizendo que você não pode ter redes sociais, pode ter, mas olha só, faz aí, eu quero que você faça, todo mundo tem celular, pega teu celular aí por favor. Pode pegar, eu espero, está tudo certo. Lá no Instagram, nas configurações, você consegue ver quanto tempo você passa, quantas horas você passou. Show, tem gente muito crente aqui. Dá uma olhada ali, eu vou te dar uns minutinhos para te olhar. Tu consegue ver quantas horas tu passou na semana, qual é a tua média? Dá uma olhada, não precisa falar para ninguém, não precisa deixar a pessoa do lado ver. Dá uma olhada aí. Amém? Bastante, né? Bastante tempo, né? Agora minha pergunta, eu te faço essa pergunta. Quantas horas você orou essa semana? Ou quantos minutos você orou? Ou quanto tempo você, nem que fosse em pensamento, lembrou de Deus?
Não naquela hora que tu teve uma dificuldade, na hora que veio um problema que você não sabia como resolver, mas Deus, tu é bom, obrigado, tu é grande. Quantos dias essa semana você acordou de manhã e lembrou de agradecer pelo fôlego de vida? Quantos dias nessa semana você lembrou de agradecer que você não está no hospital? Quantas vezes você lembrou de agradecer que você tem perna, braço, que você fala, que você tem emprego, que você comeu, toma café, almoça, janta, que você pode escolher o que você come, que você pode ir no mercado e escolher o que você pode comprar? Quantas vezes nós lembramos? Nós não lembramos, porque nós estamos nos deixando ser totalmente envolvidos pelo velho homem. E aí eu volto na semana passada, que em um determinado momento, vocês lembram disso? Eu tirei o lixo, mas o trono ficou vazio. Não tinha mais lixo, mas Jesus também não estava ali. E eu escorreguei e sentei no trono. E cara, as redes sociais nada mais são do que o nosso próprio trono. E o intuito é esse. É de que nós tenhamos um trono para nos exibir. Sabe por quê? Porque o diabo conhece o nosso ego. E o pior veneno da nossa vida é o ego. E a coisa mais difícil de vencer é o ego. E o pior resquício do velho homem é o ego. Mas nós precisamos moer o ego. Então eu quero te dar uma dica. Quando tu chegar em casa, marca essa quantidade aí de hora ou minutos que deu aí, que tu passou no Instagram essa semana. Marca lá no caderno. E semana que vem, sexta-feira, deixa que eu te lembro de abrir o celular aí de novo e olhar. E ver se você consegue diminuir. Batalha por diminuir. E quer mais uma dica? De repente vai ser pouco no começo. Mas a diferença que der a cada semana, coloca como meta que aquela diferença, por mais que seja pouca, seja um tempo extra de ter oração, de orar, de estar com Jesus, de ler a palavra. Nós estamos num tempo onde os começos precisam ser grandiosos. E como os começos nunca são grandiosos, nós não queremos ter pequenos começos e acabamos não fazendo nada porque subestimamos. Mas eu quero te incentivar hoje a que esse processo do novo nascimento comece de novo. Não importa se você tem muitos anos de fé, não importa se você já se batizou, não importa se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, não importa. Mas comece esse processo de bebê mesmo que seja pouquinho, porque você vai começar a valorizar os pequenos começos, porque estes vão ser os que permanecem e se transformarão em momentos grandiosos. Amém, gente? Amém mesmo? Amém mesmo. E sabe o que isso vai acontecer, vai transformar a tua vida? Aquele cara que nasce de novo, eu já estou terminando, fique de boa. Aquele cara que nasce de novo, cara, ele tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, passando por uma morte de cruz. E sabe qual a palavra que mais me chama a atenção? E pesquisando um pouco hoje sobre a história da igreja, sabe o que mais impactou o mundo nesse intervalo de 100 para 300 anos, nesse momento de 200 anos, num crescimento de 25 mil para 25 milhões da igreja? Uma palavrinha chamada compaixão. Eu não sei se você já sentiu compaixão por alguém, mas eu já senti. Cara, e aquilo me moeu.
A palavra compaixão no original do grego é splastiknisomai. Não sei nem pronunciar direito isso. Mas por que eu escrevi isso? Para poder te dizer o sentido dessa palavra. Isso é demais. Porque, olha só, antigamente, que nem hoje a gente diz assim, quando alguém fere a gente, quando a gente tem algum sentimento, a gente sempre relaciona coração, né? Eu fui ferido, estou com o coração quebrado. Mas antigamente, não era assim. Todo o sentimento era relacionado a entranhas, que seriam as profundezas do nosso ser, da alma. Então, quando perdia alguém, quando alguém falecia, quando alguém estava muito doente, dizia: eu estou triste até as entranhas. E a palavra essa, splastiknisomai, que é compaixão, ela tinha o sentido de sentir a aflição do outro, a dor do outro, até as minhas entranhas. Era relacionada como uma mulher que sentia as dores do parto do filho saindo de dentro de si. Isso era o que Jesus sentia pelas pessoas. Isso foi o que Jesus mais pregou enquanto caminhava entre aqueles que eram excluídos da sociedade. Isso era o que Jesus sentia para ser movido e clamar ao Pai por milagres, ao ver o sofrimento, porque aquilo doía até as entranhas de Cristo. Eu senti isso uma vez, cara. Uma vez, quando nós estávamos de madrugada, entregando café nas ruas, eu conheci um cara, ele estava entre duas vigas assim, ele estava encolhido assim, era um dia bem frio. A gente passou e quase não viu ele, e daí os guris subiram e foram fazer a volta, que a rua era mão única, e eu desci do carro e fui encontrar ele. E aí, quando eu cheguei nele, eu disse: boa noite, tudo bem? Daí quando ele saiu, aí me doeu assim, porque eu vi que era um senhor já. E ele saiu e ele disse: sim, tá tudo bem. Eu disse: tá com fome? Dele: tô. Então eu disse: os guris estão vindo, nós temos uma pizza e um cafezinho para ti. Daí eu disse: pode sentar. Daí ele sentou, eu sentei com ele, a gente começou a conversar. Daí a gente conversou com ele. Ele era um padeiro de 64 anos. E ele tinha perdido o emprego. E ele morava de aluguel. E o cara que era o dono do lugar onde ele morava, cada mês que ele não tinha dinheiro para pagar, quando foi acabando as finanças dele, ficava com uma coisa dele: a geladeira, o fogão, a cama, as roupas, até que ele ficou sem nada e ele foi mandado para a rua. E aquele dia ele disse para mim assim: eu nunca vou me esquecer disso. Faz 31 dias que eu estou na rua. Hoje faz 31 dias que eu estou na rua. Eu tenho comido todos os dias. Mas nesses 31 dias, hoje é a primeira vez que uma pessoa fala comigo. As pessoas me dão comida que nem se eu fosse um cachorro. As pessoas entregam comida e parece que tem nojo de mim. Ele falou para mim. E aí eu disse para ele assim: eu posso te dar um abraço? Ele disse: pode. Cara, e quando eu abracei ele, eu acho que eu fui tomado por esse espírito de compaixão, porque eu senti muita dor, e era uma dor que parece que era lá nas minhas entranhas, e eu comecei a chorar, e ele chorou também. Mas quando eu soltei o abraço dele, ele olhou para mim e sorriu, e eu sorri para ele, e eu senti como se o próprio Deus tivesse vindo naquela rua, ali naquele lugar, e tivesse curado ele e eu, aquela dor. Eu senti o espírito de compaixão. E tu sabe que quando Jesus diz para Nicodemos que tu precisa nascer de novo da água e do Espírito, porque o Espírito, ele sopra onde ele quer. Ninguém sabe aonde ele vai, aonde ele vai soprar, porque ele é como um vento, ele simplesmente aparece, ele surge. E por que eu estou falando nisso? Porque, cara,
Jesus quer que eu e você nascemos de novo e andamos por aí sensíveis ao Espírito Santo, para que de repente, do nada, o Espírito sopre aonde Ele quer, e Ele quer soprar aonde você está, e você, movido pelo Espírito de compaixão, abrace alguém, ame alguém, porque eu não terminei quando eu disse a diferença que existe de um clube para nós aqui reunidos como igreja. É que num clube as pessoas podem se gostar, e gostar até das mesmas coisas, mas na realidade elas gostam de si mesmo, porque gostar é ter coisas que me agradam e me satisfazem. E Jesus nos chamou para a igreja, para o ambiente de igreja, para amar. E amar é mesmo quando coisas ou pessoas que tenham atitudes que eu não gosto, porque amor não é sentimento, é decisão. Pelo sentimento de compaixão de Cristo, eu tenho amor ao ponto de amar até pessoas que fazem o que eu não gosto. E essa é a diferença da igreja para um clube qualquer. É que nós estamos aqui envolvidos por amor. Nós estamos aqui envolvidos por mortificação, morrer para nós mesmos, morrer para o que a gente gosta, e ter o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, não tendo por usurpação, ter um ego inflado e ser parecido com Deus. Pelo contrário, estar disposto a morrer, não só por Cristo, mas para quem eu vejo está do meu lado. Aleluia! Amém, gente? É isso. Isso é o Evangelho, cara. Isso é nascer de novo. É estar pronto para morrer pelo outro. É estar disposto a viver por Cristo. E é para isso que Ele nos chamou. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Raul, trimassa, cara. Eu acho que é isso mesmo. Mas poderia me dar um texto para me encorajar para isso? Claro que posso. Mateus capítulo 28. Cara, se tem uma coisa que me ferve, é isso aqui. Mateus capítulo 18, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo aos discípulos, antes dele subir, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós colocar isso aqui em prática, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos mais vir aqui em sexta-feira como consumidores, pelo contrário, nós vamos vir aqui para oferecer algo para Deus. Sabe por quê? Porque nós recebemos, nós fomos edificados, nós já o buscamos, nós já recebemos, e agora nós estamos transformados, nós somos novas criaturas, nós já somos nascidos de novo, ao ponto de não vir para cá simplesmente para consumir, mas para oferecer. Então o que nós precisamos, muito mais do que eu te chamar aqui, impor as minhas mãos sobre você, chamar os pastores e impormos as mãos sobre vocês, nós precisamos que saiamos daqui todos prontos a ser pastores lá fora, a sairmos daqui prontos a ser evangelistas lá fora, a sairmos daqui todos prontos a morrer para nós mesmos. Por quê? Porque o Senhor nos deu. O que está escrito aqui? Vão e façam discípulos, vocês que são pastores. Não. Vão e façam discípulos, vocês que são presbíteros. Não. Ele diz: vão e façam discípulos, porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Vão, façam discípulos, façam novos bebês espirituais e tragam para cá para a gente cuidar. Sabe por quê? Porque a gente está desesperado agora, porque o presidente novo assinou um negócio e tirou a gente
da convenção lá, do grupo do aborto do mundo. E aí a gente está desesperado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você provavelmente já soube de várias situações de meninas abusadas, que engravidaram, alguém que já fez aborto. Quando você recebeu a notícia, você simplesmente ficou apavorado, ou você, como um nascido de novo cristão, disse: tem esse filho, porque eu vou te ajudar a criar ele, porque eu vou te ajudar a cuidar desse bebê, não só trocar fralda, não, te ajudar a sustentar, a educá-lo, trazer para minha casa, trazer para minha igreja. Não adianta a gente se desesperar depois que as coisas já estão acontecendo, porque nós saímos da nossa posição de igreja, de assumir os papéis fundamentais e centrais da sociedade, e dizer: nós vamos tomar o prejuízo, nós vamos ser lesados, e não importa, para que o nome de Cristo seja honrado, para que saibam que sou nova criatura, para que saibam que o velho homem morreu. Quantas vezes você soube de alguém que estava se separando, e você simplesmente contou para mais alguém para ser um motivo de oração, mas você se disponibilizou a procurar essa pessoa, a ir na casa, a conversar, a se dispor, a se colocar, a dar ouvidos. A igreja cresceu tanto nessa época, porque eles faziam isso, eles se importavam. Gente, ainda tem gente vindo aqui em sexta-feira, chegando no culto a primeira vez e indo embora, sem que ninguém converse com ela, dê um sorriso, dê um abraço. Está na hora da gente não só ficar com quem a gente gosta, mas nos posicionar em amor e amar, mesmo quem a gente não gosta, mesmo quem tem um estilo diferente que o nosso, mesmo quem não faz os nossos gostos. Amém, gente? Quero te convidar a fechar os teus olhos e fazer a tua oração, e que essa noite a nossa oração seja uma oração de arrependimento por simplesmente termos muitas vezes colocado um verniz sobre nós e não termos mudado de dentro para fora, porque a palavra de Deus diz que Ele é uma fonte a jorrar, e essa fonte é de águas vivas, e eu creio em nome de Jesus que essa fonte está aqui nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor não é por um acaso que lança uma palavra que dá para nós um alimento como este. É porque Ele está vendo em nós homens, mulheres, jovens, adolescentes, mães, filhos, homens, mulheres que estão prontos para viver isso. Homens e mulheres que estão dispostos a morrer para si mesmo, para viver por este Evangelho. Homens e mulheres que estão dispostos a dizer: Senhor, me dá esse espírito de compaixão pelo perdido, Senhor. Me ajuda a descer do salto, Senhor. Me ajuda a não olhar com tupete para os outros, Deus, mas trazer eles para perto, a amá-los, Senhor, assim como um dia eu fui amado. Cara, eu quero te convidar, se você quiser vir aqui na frente, para a gente orar junto. Se você sente que você precisa ter mais compaixão, se você sente que você ainda precisa mudar algumas coisas, se você sente que de repente, como eu senti, que quem sabe eu não nasci de novo totalmente ainda, eu queria te convidar para vir aqui na frente, se prostrar no altar, em uma reverência de arrependimento diante do Senhor, para que a gente orasse junto. Se você quiser ficar no teu lugar, pode ficar também, sinta-se à vontade, sinta a liberdade. Se você quiser se ajoelhar aí na tua cadeira, mas faça uma oração para Ele, quebrante as tuas entranhas na presença do Senhor, tenha o mesmo Espírito que houve em Cristo pelo perdido, porque toda a criação espera para que nós sejamos revelados. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Jesus, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, te agradecemos pelo pão de hoje, Jesus, te agradecemos por esse alimento,
E te pedimos, Senhor, que assim como aquilo que aprendemos, Deus, que hoje um trilho comece a ser pisoteado na nossa mente, Senhor. Que amanhã, Jesus, de manhã nós venhamos buscar e sapatear um pouco mais nesse trilho, Senhor. Domingo mais um pouco, segunda, a semana inteira de jejum, Senhor. Para que sexta-feira nós já estejamos com o trilho aberto, Senhor, no meio desse gramado, Senhor. Com a Tua palavra ainda mais sendo verdade em nós, Jesus. Eu clamo por isso nessa noite, Deus. Fala com cada um dos meus irmãos, Deus. Que essa palavra não seja esquecida pelo dia a dia, Senhor, mas que ela seja moída em nossa mente, em nosso intelecto, em nosso coração, Senhor, e que ela produza um bom fruto, Senhor. Eu oro nessa noite também, Senhor, pela vida do Bruno, Senhor. E em nome de Jesus, nós como família do Bruno, Senhor, oramos e declaramos ele totalmente curado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que Tu vá agora lá na casa dele, Senhor, e que ele possa sentir o Teu Espírito Santo agindo e curando ele, Senhor, e que ele possa estar aqui, Senhor, nos próximos dias, dando testemunho, Senhor. Eu oro, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que já estiveram aqui, Senhor, e que quem sabe nós se esquecemos, Deus, nós negligenciamos, Deus. Eu oro, Senhor, pela vida do Joe, Senhor. Eu oro pela vida do Dark, Jesus. E eu te peço, Senhor, encontra eles lá onde eles estão, Senhor. E o Teu Espírito envolva eles agora, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Que eles sejam lembrados dos momentos que eles tiveram contigo, Senhor. E assim eu oro pela vida, Senhor, de cada um que os meus irmãos têm trazido à sua memória agora, Senhor. Que já estiveram aqui, que já caminharam com eles, mas que em um determinado momento se escaparam entre os nossos dedos, Jesus. Nos dá sensibilidade no Teu Espírito, Senhor. Eu clamo por isso nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.